Deus é capaz de cumprir promessas. Vou falar mais uma vez para você poder dar amém. Deus é capaz de cumprir promessas. Há promessas que estão tão distantes da nossa realidade, que quando são liberadas não fazem tanto sentido, que às vezes nem aguentamos ou nem podemos aguardar ou esperar. Mas o título da mensagem dessa noite é promessas que nos surpreendem. Deus não só cumpre promessas, mas Ele é capaz de nos surpreender. A minha oração nesta noite é que as surpresas de Deus venham sobre nós, é que a surpresa de Deus venha sobre a tua vida, é que Deus faça algo tão grande que surpreenda a tua história, que rompa com a lógica natural, que Deus faça algo grande e sobrenatural em você e através de você. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Nós queremos engrandecer e adorar o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Quando nós nos colocamos diante de ti, o Senhor sempre faz algo grande, algo sobrenatural. O Senhor sempre nos transforma e nos muda. Por isso vem nesta hora, toma controle total dessa reunião, desse culto. Dá ordem aos teus anjos ministradores ao nosso respeito, Senhor. Fala conosco, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós aqui. Por isso vem, intervém, faz algo grande, libera promessas maiores que nossa realidade. Nós te louvamos, cremos, adoramos e aplaudimos a ti, porque tu és vivo e aqui está. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava vendo a pastora trocando figurinhas da Copa. No final tem mais, ela falou. E me lembrei da minha infância. Meu filho perguntou hoje: pai, na sua época tinha figurinha? Eu falei: filho, você acha que eu sou de que século? Se eu não me engano, tinha muita figurinha, só que ela não era autoadesiva, você tinha que usar cola bastão, cola tenaz. Era uma sujeira total no álbum. E eu me lembro que uma das atividades que eu mais gostava de fazer na infância era jogar botão. Se você é mais novo e nem sabe o que eu estou falando, não é pegar botão e jogar para cima. Havia uma modalidade esportiva chamada futebol de botão. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Que você pegava o botão, com uma palhetinha, você ficava jogando a bolinha. E eu amava jogar futebol de botão. Como eu era, e continuo sendo, um filho único homem, tem duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, mas são meninas, não as interessava muito futebol de botão, então eu acabava jogando sozinho, eu contra eu mesmo. Se é que isso é possível. Eu jogava, fazia uma jogada com um time, com outro, e como uma criança, quase pré-adolescente, que não tinha muito o que fazer, eu organizava um campeonato mundial, intergaláctico de botão. Então eu pegava o Atlas, olha como isso é realmente do século passado. Eu pegava o Atlas, você acha que tinha Google, você acha que tinha ChatGPT? Eu pegava o Atlas, que era um livro com todas as bandeiras das nações. E eu fazia o sorteio de chaves, eu organizava um campeonato ultramundial de botão. Fazia como se fosse um estádio de futebol no meu quarto, com uma lousa que era o campo do futebol de botão, ficava narrando jogos. Hoje, pensando bem, eu acho que os resultados eram um pouco manipulados, porque o campeonato durava 6 meses, e sempre o Brasil era campeão, não consigo te explicar como, mas sempre o Brasil estava na final, quando não estava eu dava um jeito. De alguma forma ali, eu estou falando de um Deus que cumpre promessas, amém, gente? De alguma forma ali, Deus estava querendo começar a trabalhar comigo o conceito de nações. Deus estava querendo começar a me dizer e me abrir os olhos para as nações. Aos 5 anos de idade, não era comum na minha geração. Minha mãe me põe numa escola de inglês, talvez por querer um pouco mais de tempo livre, porque eu dava muito trabalho em casa, não sei porquê. Ela me põe para estudar inglês numa escola chamada Pink and Blue Freedom. Eu me lembro até hoje, eu não lia inglês, eu não lia português com 5 anos, mas eu ia lá na aulinha e one little, two little, three little Indians, cantava as musiquinhas, escolhia as bolas das cores, ficava com um contato com o idioma. Do Pink and Blue, mudei para uma segunda escola, que nós carinhosamente chamávamos de tortura inglesa, e na cultura inglesa eu fiquei dos 6 aos 17 anos, ou seja, muito tempo. Se for somar todo o tempo, eu estudei 12 anos o idioma, e a minha pergunta era: para quê? Você há de entender que até os 20 anos de idade eu nunca tinha viajado nem de avião, mas Deus tem promessas que nos surpreendem.
Eu tocava contrabaixo, tocava no louvor na igreja, e na igreja que eu fazia parte, eu tinha 6 cultos no fim de semana, e quando a banda era escalada, ela era escalada nos 6 cultos, então a gente ficava o dia inteiro na igreja, eu pegava 3 ônibus, era aquela alegria, aleluia, pegava 3 ônibus, saía de casa, tocava o contrabaixo. Um dia, essa banda de adoração que eu fazia parte, foi chamada para uma inauguração de uma igreja, a gente foi tocar, eu tinha 17 anos, quietinho, usava um óculos assim, que eu não sei como eu comprei aquele óculos, sabe aquelas coisas que você olha depois e fala, meu Deus, como que eu fui capaz de usar isso? Eu acho que o vendedor que me vendeu aquele óculos virou gerente ou dono de loja, porque ele foi promovido, não é possível. E eu lá no cantinho com o meu contrabaixo e o culto rolando, daqui a pouco o pastor pega o microfone, começa a pregar, aquele mover, e a gente tocando lá, minha vida é do mestre, que era um lançamento naquela época, e a gente tocando ali, e daqui a pouco o pastor no culto, cheio do Espírito Santo, ele fala, você! E estava eu e o baterista, eu falei, Deus, se for bom é eu, se for ruim é ele. Você, rapaz! Eu falei, qual o seu nome? Eu, 17 anos, você sabe como está a tua voz? Felipe! Sabe, 17 anos é uma fase maravilhosa, um semi-bigodinho, você não sabe o que... Aleluia! Eu falei, Felipe, ele falou, você, um dia você vai pisar as nações da terra. Você diz glória. Mas na hora eu falei, meu Deus, que profetada, pensando no contrabaixo, nossa, na trave fora. Cheguei em casa, falei para meu pai, que é pastor, era, né, meu pai falecido, falei, pai, uma profetada hoje no culto, você não tem ideia. Que foi, filho? Um cara virou para mim e falou que eu vou pisar nações. A única coisa que eu tenho na carteira é um passe escolar para ir na escola, de ônibus. Eu nunca dei de avião. Ele, Felipe, leva a sério as coisas de Deus. Se Deus te deu uma promessa, Ele é capaz de cumprir. Eu tinha 17 anos. Estão comigo aqui? Hoje eu tenho 27. Essas risadas eu não entendi assim tão rápidas. Este mês, amada igreja, eu faço 47. Eu não ri não, que agora é verdade. Ou seja, essa promessa tem 30 anos. Estão aqui? Eu quero te mostrar umas fotos e um vídeo. Por que Deus pega um menino com 5 anos de idade e faz ele começar a estudar outro idioma? Porque talvez 30 anos depois ele vai precisar daquilo. Estão aqui comigo ou não? Olha onde eu estava domingo passado. Põe outras fotos ali. Olha lá. Tipo o Brasil. Olha lá. Pastor Raul, pastor Alia, que já estiveram conosco. Isabela, que está lá em Singapura, inclusive agora. Vai ficar lá esse primeiro semestre todo, fazendo um estágio na igreja. Tem uma foto que tem a igreja toda aí. Põe aí. Não o vídeo, a foto. Essa. Olha a igreja. São 3 cultos, 7 mil membros, eu preguei nos 3 cultos. Um mover, um sobrenatural. Eu estou em Singapura, evidente que eu preguei em inglês. Tem um trechinho. Olha um trechinho lá, põe aí. Acho que tem um vídeo aí, né? You can make a difference. Pode aumentar. Maybe there are areas in your life that you think there's 1% chances you can make a difference. Why don't you start thinking, God, how can you use me? How can you use me for greater purposes? In which area of your life are you starting to dream again? How can you influence others? How can you become an instrument of revival for generations? God can use you. Just start lifting up your hands and praying and saying, God, I want to be used by you. I want to trust in you again. I want to make a difference in my life. I want to make a difference in my family. I want to make a difference in the world around me. Father God, use me for your purposes, Father God. You know, when we're all together, change can happen. When we're praying together, faith is ignited. May this afternoon be the day that the Lord is going to give you dreams again. He'll give you dreams of higher purposes. Father God, we're here gathered in this place. Fill us up with your presence right now, Father God. Start pointing us and selecting us for greater purposes. Great things can happen. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do? It's gonna happen. Just like the way made the few. He's gonna blow. Yes, he's gonna blow. Promessas que nos surpreendem. A minha pergunta a você hoje é: quais são as promessas que você fala, Senhor, elas são grandes demais, elas jamais vão acontecer?
Quais são promessas? Fala, Senhor, elas não vão se cumprir. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem promessas maiores que a tua realidade momentânea. Aos 21 anos eu nunca tinha viajado de avião. Eu já era tradutor na igreja que eu frequentava. Eu recebia os gringos no aeroporto de Guarulhos com uma plaquinha na mão, com o nome de cada gringo. Eu ficava olhando os embarques, chegadas e saídas, e ficava sonhando, nossa, que legal. Eu sou o autor do meme, eu quero viajar de avião. Eu ficava sonhando ali no saguão do aeroporto, Deus, um dia talvez eu viaje. Deus fala, você não sabe de absolutamente nada. Eu estou te conduzindo num processo que te prepara para que quando as coisas começarem a acontecer, talvez 30 anos depois, claro que não começou esse ano, mas talvez 30 anos, 20 anos, 25 anos depois, Deus tem promessas grandes para a sua realidade. O que eu quero nessa noite é derramar sobre ti uma unção sobrenatural, para que você creia que Deus tem planos grandes, que mesmo que seja impossível para você, Deus tem coisas que vão te surpreender ainda. A Bíblia diz que em Isaías 55, versículo 8, promessas que estão acima da nossa realidade. Ele diz assim, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55, 8, porque assim diz o Senhor, como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os teus, os meus pensamentos mais altos do que os teus. Sabe o que quer dizer o versículo? Você é pequeno demais para entender tudo que eu posso fazer. O homem pensa de forma limitada, imediata, natural, lógica. Deus pensa no que é eterno, no que é sobrenatural, no que é abundante, no que é impossível. Há promessas que não cabem na lógica humana, que vão além da nossa expectativa natural, que quebram padrões, mas que só Deus pode fazer. Um menino, como é bom falar um menino lá no século passado, mas um menino que olhava bandeiras no Atlas. Deus falou, eu sei porque eu estou te preparando para fazer coisas maiores do que você jamais imaginou. Então vai todos os dias, vai reclamando, mas vai estudar o teu inglesinho lá, para quando chegar a hora, você está preparado para as coisas que eu vou fazer na tua história. Vocês estão aqui comigo ou não? Porque Deus tem coisas grandes para você. Enquanto estou pregando aqui, eu quero que você volte a sonhar de novo, eu quero que você volte a ter esperança de novo. Tem coisas que não cabem na sua lógica natural, mas deixa Deus te surpreender. Quem diria então que a essa altura, hoje, nós fazemos parte então de um conselho mundial, global de igrejas que trabalham gerações, que é Conectados faz parte. Olha para alguém, você faz parte disso. Em julho agora eu vou de novo lá em Singapura pregar num congresso para 47 nações, pastores de 47 nações, mais de 1000 participantes, pregando e falando sobre gerações. E vocês vão aparecer ali, muitos de vocês aparecem nos vídeos ali, porque a gente tem vivido algo grande e sobrenatural, com promessas que só Deus pode cumprir. Jeremias capítulo 32, versículo 27 diz assim, eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus de todos os viventes. Por acaso há algo demasiadamente grande, algo demasiadamente difícil para mim? Estou em Jeremias 32, 27, será que tem algo grande? Será que tem algo difícil para mim? Não há nada difícil para Deus. Deus é grande. Quando eu penso que acabou, quando eu penso que não tem mais solução, quando eu acho que eu não consigo resolver, Deus tem promessas que me surpreendem. É isso que eu quero profetizar sobre a tua história, sobre a tua vida. Deus tem promessas que vão te surpreender, porque Ele é grande, Ele continua sendo Deus. Deus não é como o homem. Por isso que Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se surpreender, para se arrepender. Põe aí para mim, Números 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo Ele prometido, será que Ele não faz? Tendo Ele falado, será que Ele não cumpre? Deus, Ele está fazendo um paralelo. O homem promete e esquece. Fala, volta atrás. Começa, desiste. Deus não. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. Quando Ele determina, estabelece, a coisa acontece. Ele é Deus. Então submete ao tempo de espera, de continuar crendo no Senhor, de continuar sabendo, Senhor, eu vou esperar em Ti, buscando na Tua presença, sendo fiel a Ti, porque quando a porta de Deus começar a se abrir, deixa eu falar de novo, quando a porta de Deus começar a se abrir, quando a porta de Deus começar a se abrir, algo sobrenatural vai acontecer na tua história. Eu estou te falando do meu exemplo pessoal, sem jactância, igual diz Paulo, em português, claro, sem ficar me achando, mas jamais imaginaria que eu estaria vivendo esta realidade, de abençoar pessoas em outro idioma, pessoas que não se parecem comigo, que não são da nação que eu nasci, mas precisam de Deus da mesma forma.
Este ano ainda, olha que interessante, em setembro deste ano, eu vou pregar num congresso na Alemanha. E na semana seguinte na Polônia. Quem imaginar? Eu com essa aparência polonesa, pregando na Polônia. Vê se faz sentido. Em julho que eu vou para Singapura, vou pregar nesse grande congresso em Singapura. Uma semana antes vou pregar na Indonésia, na igreja de um pastor que eu traduzi aqui no Brasil, de 130 mil membros. Vou pregar nos 6 cultos dessa igreja. Quem diria que Deus podia fazer coisas maiores? Vocês estão aqui comigo ou não? O que eu estou dizendo é que quando Deus começa a fazer, essas promessas surpreendem. Olha o e-mail que eu recebi na minha caixa enquanto eu estava em Singapura. Quer que eu leia para você? Tem 3 curiosos, mas eu vou ler mesmo assim. Porque são coisas para mim inexplicáveis se não for Deus. Olha só, querido homem de Deus, todo formal, pastor Felipe Parente, graças, estou lendo aqui, traduzindo, no precioso nome de Jesus, em nome do Redeemer Lives Revival Ministries, na Índia, pastor Narala Araj Kumar, eu quero te convidar para pregar na conferência de avivamento de pastores. Aí ele começa assim, muitos na Índia ouviram de religiões, milhões ainda continuam inalcançados. Há uma grande necessidade de salvação, libertação e discipulado. Aí, olha se nós sinceramente acreditamos que através do seu ministério, ensino e unção, a Índia pode ser grandemente abençoada pelo Senhor e o corpo de Cristo pode ser fortalecido. Como esse cara me conhece? Isso. Como ele ouviu falar de mim? Mas quando Deus começa a abrir portas, vocês estão aqui comigo ou não? Quando Deus promete, as promessas começam a se surpreender, as promessas começam a abrir, as promessas começam a fazer. Ano que vem, na Páscoa, eu vou pregar num congresso na Ilhas Faroe, que eu tive que olhar no Google para ver onde fica, perto da Dinamarca. Você está entendendo ou não? Eu não estou falando por jactância, eu espero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando a você que quando Deus promete, Ele é capaz de cumprir. Não depende de você, não depende da sua lógica, não depende da tua realidade, depende do tamanho de um Deus que é grande, que é sobrenatural, que é capaz de fazer. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Eu não sei em que área da tua vida hoje você se encontra limitado. Eu não sei em que área da sua vida você encontra se falando, Senhor, não vai acontecer, o tempo está passando, as promessas não parecem reais. Deus está aqui nesta noite para te dizer, eu posso e eu vou fazer. Eu posso e eu vou responder. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é grande. Hebreus capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, guarde a promessa, porque fiel é aquele que prometeu, Deus vai cumprir promessas, promessas de Deus vão te surpreender, e quando a porta começar a abrir, você só vai conseguir testemunhar, você vai só conseguir dar glória. Então não cansa no presente, não desanima agora, porque Deus tem coisas grandes para você. A fidelidade dele não muda, as palavras dele sempre vão ser cumpridas, elas jamais voltam vazias, é o que a Bíblia está dizendo. Em Jeremias, por exemplo, capítulo 1, versículo 12, o Senhor falou, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Uma palavra de Deus, quando é liberada, ela vai ser cumprida. Uma palavra de Deus, quando ela é liberada, ela vai se cumprir. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, pode passar o tempo, pode fazer sol, pode fazer chuva, pode esfriar, pode acontecer o que for, ela vai acontecer. Olha o que ele continua dizendo em Isaías 55, a gente leu lá, que os caminhos deles são mais altos que os nossos. Isaías 55, versículo 10 diz assim, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e não voltam para lá, mas elas fazem produzir semente para o semeador. Então entenda que ele está falando para uma geração de agricultores. Então ele está dizendo, assim como Deus prevê a chuva e a neve para caírem, regarem a terra, só para que você tenha semente. Em outras palavras, assim como Deus mexe toda a realidade em teu favor, assim, a continuidade do texto, é a palavra que vai sair dos meus lábios. Ela não voltará para mim vazia. Você entende o que o versículo está dizendo? Deus é capaz de mover céus e terra em teu favor. Deus é capaz de mover a realidade em teu favor. Que nesse mês de maio de 2026, que em junho, que em julho, que este ano seja um ano que você vê que Deus está agindo a teu favor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, andam junto, concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Aconteceu algo até engraçado, que eu, quando cheguei no aeroporto de Singapura, eu e a Isa,
chegou um cara de máscara, assim, oriental, falou, pastor Felipe, posso tirar uma foto com você? Aí eu olhei para Isa e falei, cara, será que é da igreja? Tirei uma foto, falei, quem que é esse cara? Aí eu falei, não, esse aqui é um louco do aeroporto, que todo mundo que chega diferente, ele tira foto. Falei, poxa, eu tô achando que era famoso, que só um louco. Bem, me marcou no Instagram, ele tem foto do Cristiano Ronaldo, a foto dele com o Cristiano Ronaldo, assim, ó, tipo, quem que é esse cara pedindo foto? Que loucura. Promessas de Deus nos surpreendem. O que Deus está dizendo, eu vou mexer os céus e terra em teu favor. Como Ele prevê a chuva para que a chuva caia, regue a terra, e você que plantou semente tenha resultado, Ele vai mexer em teu favor. Enquanto você está sentado nas cadeiras da igreja hoje à noite, Deus está fazendo em teu favor. Talvez ao teu redor, nos teus sentimentos, você pode estar dizendo, não vai acontecer, acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas Deus está agindo em teu favor. As promessas de Deus continuam vivas, o céu continua trabalhando, Deus continua no controle, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não vê, Deus vai agir com promessas. O apóstolo Paulo entendeu isso, em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz, Ele é poderoso para fazer abundantemente além, Ele é poderoso para fazer, em outras traduções, infinitamente mais, abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos. Que maravilha esse versículo. Sabe o que ele está dizendo? Tem coisas que você não vai conseguir nem pedir ou pensar. Você não vai pensar, Senhor, eu quero um dia pregar em Singapura. Você não vai pensar isso. Mas Deus fala, você não pediu? Fica tranquilo, eu sou capaz de fazer. Tem coisas que você nem pediu, tem coisas que você nem verbalizou, e Deus vai agir em teu favor. Enquanto eu prego aqui, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua vida profissional, Deus está visitando o teu ministério, Deus está visitando as suas emoções, para que você volte a crer em promessas. Deus é um Deus de promessas, promessas que nos surpreendem. Essas promessas estão ativas. Paulo está dizendo, abundantemente além. Abundantemente no versículo lá, significa que excede expectativas, que ultrapassa a capacidade de calcular, que surpreende até quem tinha desistido. Você entendeu o que está significando aí? Abundantemente, que excede expectativa, que ultrapassa a capacidade de calcular, que surpreende quem tinha desistido, que o abundantemente além venha sobre nós, que o abundantemente além venha sobre a tua vida. É por isso que ele diz, se eu não me engano, 1 Coríntios 2:9, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você, infinitamente mais, abundantemente além. Deus tem para nós, Deus tem para mim, Deus tem para você. A questão então é, o quanto de fé eu tenho para guardar as promessas de Deus? O quanto de fé eu tenho para continuar crendo no impossível? A questão é com você hoje. Em que área da sua realidade e vida Deus tem promessas? Que talvez você até deixou de crer, mas Ele quer te surpreender. Deus tem promessas que vão além da tua realidade. Nós estamos, e onde você está sentado agora, é uma promessa de Deus. Não estou falando só das nações. Eu jamais imaginei que um dia eu pastorearia uma igreja tão linda, tão maravilhosa, com pessoas tão maravilhosas e lindas e bonitas. Aleluia. Principalmente uma da primeira fileira, que hoje faz aniversário de casamento. Eu jamais imaginei que Deus me daria uma família tão linda. Olhe para as promessas que você já tem hoje. Há menos de um ano atrás nós entramos num prédio aqui que não tinha nada. E olha onde nós estamos hoje. Deus é capaz de fazer promessas que nos surpreendem. Olha a família que Deus te deu, olha os amigos que você tem, olha a igreja que você frequenta, olha o pastor que Deus te deu. Calma, eu me empolguei. Deus tem promessas maiores que a tua realidade, Deus tem promessas grandes para você. Não esteja limitado no seu presente, viva promessas que vão te surpreender. A questão é o quanto você continua crendo, o quanto você continua aguardando, o quanto promessas que um dia te liberaram vão acontecer. É tão interessante nessa trajetória de vida. Eu sabia que de alguma forma Deus me chamaria para pastorear. Eu só não sabia quando seria e como seria. Eu tive que ouvir de Deus no meio da caminhada, quando eu achei que nada mais ia acontecer.
que Ele ainda tinha planos para mim. E eu estou aqui para dizer que Deus ainda tem planos para você. Deus ainda tem planos para a sua vida. Que a realidade que você vive agora, talvez de incerteza e de portas fechadas em alguma área, não determinam o tamanho do poder de Deus. Eu só preciso continuar crendo nas suas promessas. Mesmo quando ninguém parece resolver mais. E agora eu quero começar a pregar na verdade. Em Marcos capítulo 9, o contexto que eu quero te explicar desse texto é o seguinte. Jesus tinha se retirado com os seus discípulos mais próximos, os 3, Pedro, Tiago e João, para um momento de oração, e viveram algo especial à parte. E a multidão continuou sendo assistida pelos outros discípulos de Jesus, ministrando, fazendo, etc. Especificamente apareceu na multidão um pai de um menino, que a gente não sabe nem o nome, nem do pai nem do menino, com uma situação gravíssima, de constantes endemoniamentos, convulsões, rolava no fogo, rolava na água, uma confusão. O pai já não tinha mais esperança, já não tinha mais resposta. Finalmente ele os traz para os discípulos de Jesus. É óbvio que os discípulos de Jesus vão resolver. Mas sabe o que acontece? Nem os discípulos de Jesus conseguem. Só que eu estou diante de um pai, de um Jesus, que é capaz de nos surpreender. Essa história está registrada em Marcos capítulo 9, versículo 17. Jesus volta, falando, cara, só vou ter relatórios maravilhosos, só vai ser coisa boa. E alguém da multidão fala, mestre, oi, Jesus diz, eu trouxe meu filho aqui. Meu filho vive uma situação delicada. Há nele um espírito mudo, que onde quer que esse espírito o apanhe, lança na terra, ele espuma, arranja os dentes, começa a definhar. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem esse espírito, e eles não puderam. Me mata de vergonha, Jesus deve ter pensado. Como assim? Jesus responde, ô geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês? Ele não está falando para o pai, não, está falando para os discípulos. Ensinei tudo a vocês, não é possível. Há situações que são enormes, impossíveis. Há situações que nós vivemos que aparentemente ninguém pode resolver. Jesus fala, traz o menino aí. O que eu posso fazer? Traz. Trouxeram o menino. Lá vem o menino. Ia até pedir para o teatro fazer uma apresentação aqui, mas eu falei, não, né? Imagina, o cara vai ficar conhecido como o espumante que revolve no chão na igreja, não dá, né? Mas o menino ao chegar, sem que houvesse trocas de palavras, só para olhar Jesus, quando ele olha Jesus, imediatamente ele começa a convulsionar, endemoniado, ele cai na terra, revolvendo, espumando. Era constante esse cenário na vida desse pai. Era uma situação inalterada em sua história. O menino cai e começa, olha só, meu teatro, sei lá o que, espumar de um lado para o outro, girar de um lado para o outro, todo mundo olhando. E agora, Jesus? Jesus tranquilamente, o cara está ali, deixa ele espumar mais um pouquinho. Jesus pergunta para o pai, faz tempo que isso acontece? E o pai responde, desde a infância. Ou seja, uma situação que a olhos humanos não vai mudar nunca. E o cara já está pensando, cara, eu trouxe para a Suprema Corte dos Avengers, os discípulos de Jesus. Eu trouxe para os Vingadores, não dá. E eles não resolveram. Quem vai resolver? Quem? Que esperança eu vou ter de algo que parece ser uma história desde a infância, não muda. Desde a infância, e o pai relata, desde a infância, muitas vezes, esse espírito o lança no fogo, o lança na água, muitas vezes para o destruir. Se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Oh meu Deus, tem compaixão de nós e nos ajuda. A palavra compaixão no grego desse texto significa literalmente, olha para a nossa situação, olha para a nossa realidade,
cobre os olhos na minha causa. Deus está olhando para a tua situação agora. Deus está olhando para a tua realidade agora. Olha a situação, o menino está rolando, espumando de um lado, Jesus conversando com o pai. Faz tempo que isso acontece, é desde a infância. Desde a infância, ele rola de um lado, rola do outro. Esse inimigo quer destruí-lo. Se você pode fazer alguma coisa, olha para mim, olha para a minha situação. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Continua lá para mim o texto. Tudo é possível ao que crê. Vou falar de novo. Tudo é possível ao que crê. O condicional para continuar vivendo promessas que nos surpreendem é crer. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Oh! A pergunta que eu tenho essa noite é: você crê? Você crê? Mas deixa eu te mostrar a resposta desse pai. Veja, é um pai de um menino que desde a infância rola de um lado, rola para o outro, rola de um lado, rola para o outro, ninguém faz nada. Ele trouxe para os discípulos não fizeram nada. E o pai fala para Jesus: Jesus, em lágrimas, eu creio, me ajuda. Eu não creio. Ué, não entendi a frase então. Porque o pai, vamos ler de novo. Eu creio, me ajuda. Eu não creio. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Olha para alguém e fala: você entendeu? Porque ao ler de imediato eu não entendi não. Ué, tudo é possível ao que crê. Eu creio, me ajuda. Eu não creio. O pai estava mostrando que há dois níveis de fé. Vou falar de novo aqui. Há dois níveis de fé. Crer é algo genérico. Você crê que Jesus cura? Eu creio. Você crê que Jesus restaura a vida financeira? Eu creio. Você crê que Jesus liberta? Eu creio. Isso é genérico. Ter fé significa: eu creio que Ele faz em mim. Estão aqui? Então as situações, eu creio que Ele pode curar. Mas quando chega a minha vez, será que eu tenho fé que Ele me cura? Eu creio que Ele restaura a vida financeira de alguém que está quebrado. Eu creio. Mas será que eu tenho fé que na minha história Ele pode fazer? Você entende que o pai do menino está respondendo: eu creio em Ti, Deus. Eu creio que você é, mas me ajuda, eu também não creio. Eu creio para todo mundo, mas na minha história não estou conseguindo crer. A situação para mim é tão imutável, a situação para mim é tão difícil. Os meus olhos estão vendo todos os dias meu filho assim. Me ajuda, eu não creio. Me ajuda, está difícil demais. Eu não deixei de crer que Tu és Deus, mas eu não estou crendo mais que o Senhor pode fazer para mim. Estão aqui? O nosso desafio hoje é entrar num novo nível de fé. Você não deixou de crer em Deus? É óbvio que não. Você está aqui num domingo à noite caloroso como esse. Você veio aqui buscar Deus, você crê em Jesus Cristo. Mas a pergunta é: você tem fé que Ele pode fazer para você? Que Ele pode transformar a tua causa, que Ele pode mudar a tua realidade, que o teu testemunho vai ser maior do que você imaginou, que Ele vai fazer uma coisa tão grande que as promessas deles vão te surpreender. Hoje nós estamos aqui, eu quero que você apresente um novo nível de fé e de esperança. Eu tenho fé. Não à toa nós estamos nessa mensagem no Dia das Mães, porque se tem alguém que tem fé nos filhos, é mãe. Pode estar certo, pode estar errado, pode fazer o que for, mãe, não deixe de acreditar. Você joga a bola, o menino joga tudo torto, chuta errado, vai para um lado, para o outro. Ela olha, meu filho é o craque, vai ser 10 da seleção. Porque mãe, não deixe de crer, não deixe de ter fé. Estão comigo aqui? Deus quer que você olhe para a tua própria história, mas que você seja sincero diante dele. O que me chama a atenção nesse pai é que o pai não quer mostrar para Jesus que ele tem uma fé inabalável. Pelo contrário, ele diz assim: Jesus, eu creio, tudo que o Senhor está falando, eu creio que o Senhor pode fazer, mas me ajuda, eu também não creio. Me ajuda porque quando chegou na minha vez, me ajuda porque quando chegou perto de mim, me ajuda porque quando chegou na minha história, eu não estou conseguindo crer. Quantas pessoas estiverem enfermas agora, te ligarem e você falar: em nome de Jesus, ser curado. Ministrar outro é fácil. Agora quando é você que precisa de uma cura, quando a tua realidade está diante de você, a pergunta é: você tem fé? A pergunta é: você tem fé?
Deus quer trazer sobre ti a certeza e a segurança de que promessas vão começar a te surpreender. Então quero que nessa noite, igreja, você feche os seus olhos aqui neste lugar. Você comece a apresentar a tua vida a Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu creio, mas eu quero ter fé. Eu creio, mas eu quero ter fé. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas eu quero ter uma fé ainda mais profunda, maior. Eu quero. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta. Fique em pé no seu lugar, levante as mãos e adore. Podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar, declare. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Não podem ser frustrados. Levante as mãos, declare isso a Ele, declare. Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olhe para mim aqui. Sabe o que é interessante nas promessas de Deus? O que para mim me chama mais atenção nas promessas de Deus é que quando Deus promete, Ele não explica, Ele apenas promete. Ele não explica, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não, Ele só promete, na segurança de que Ele vai cumprir. Às vezes estamos esperando de Deus uma explicação, Ele só está liberando promessas. Abraão não entendeu tudo, José não entendeu tudo, Moisés não entendeu tudo, mas as promessas deles eram maiores do que as suas realidades do momento. A demora pode esperar, é maravilhoso. A demora pode fazer esperar, o processo pode fazer cansar, mas Deus vai te surpreender no final. Deus vai te mostrar que é fiel, Deus vai te mostrar que é grande, Deus vai te mostrar que tem promessas que vão surpreender. Ser surpreendido com promessas, com promessas, com promessas. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta Declare, por declare. mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança.
Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Qual que promessa de Deus que é maior que a tua realidade hoje? Qual promessa de Deus é maior que a tua expectativa atual? Deus está soprando em ti hoje esperança. Deus está soprando sobre ti hoje força. Deus está soprando sobre ti a certeza de que Ele é capaz de surpreender com promessas. Eu não sei quanto tempo vai passar, eu não sei quanto tempo você já está esperando, mas Deus vai te surpreender. Eu estou dizendo que Deus vai te surpreender com provisão. Deus vai te surpreender com respostas, com portas abertas que nem você conseguiria controlar. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre os teus filhos e filhas. Promete coisas grandes, mas surpreende-nos com caminhos altos, elevados e maiores. Se você crê, dê um brado bem alto e aplauda o Senhor, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é rei, Ele é soberano. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Levante suas mãos, vamos terminar adorando assim. Diga a Ele, Deus já lhe ama. Deus já lhe ama. Oh! Feche seus olhos agora na presença de Deus. 10 de maio de 2026. O que Deus está te prometendo hoje? Que sonho Ele está fazendo brotar no teu coração? Talvez para alguns Ele está dizendo: volta a estudar um idioma, você vai pisar nações. Talvez para outro está dizendo: vou te dar um sonho profissional tão grande, você vai empreender de forma tão sobrenatural, teus sonhos vão acontecer. Talvez está dizendo para alguns: eu vou te dar a família que você sempre sonhou e pediu. Deus vai te surpreender com promessas. Deus vai te surpreender com promessas. Apresenta Ele tua realidade. Diz como aquele pai diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda para que eu creia na minha própria história, que o Senhor é capaz de fazer, de transformar e de resolver. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Eu quero apresentar os Teus filhos, Tuas filhas, a igreja agora. Nós apresentamos a nossa fé, nossa confiança num Deus que é capaz de fazer, Senhor. Oh! Todos os olhos fechados aqui. Eu quero fazer uma oração específica agora para você que talvez nos visite hoje aqui e nunca entregou tua vida a Jesus. Você nunca se entregou a Ele dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és meu Salvador, eu quero crer em Ti. Talvez você esteja distante dEle e precisa voltar. Se essa é a tua situação, aonde você estiver agora, eu quero fazer uma oração por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, repete uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego a minha vida. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu creio em Ti. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração aqui ou pela internet, que se entrega a Jesus Cristo para ser a sua vida transformada, restaurada, liberta em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesta hora, que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu nome. Nós te louvamos e como igreja adoramos e aplaudimos o Teu nome, que é grande, que é maravilhoso, que é supremo. Aplauda o Senhor, igreja. Obrigado. Aleluia. Se você visita a igreja hoje, eu quero te fazer um convite. A gente está terminando o culto agora. Não vá embora sem receber um presente da igreja para você. Você que é visitante aqui, se você visita, sai pelas portas ali, no balcão ali, você vai retirar um kit da Conectados para você. Tem um Novo Testamento com Salmos e Provérbios, tem umas canetas aqui, tem um kit para você ali. Passa ali no balcão, retira, a gente quer poder te dar um abraço. Aplauda o Senhor por essas vidas em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos terminar esse culto. Se prepare para ser surpreendido por Deus. Se prepare para as promessas deles acontecerem. E eu quero orar para que em nome de Jesus Cristo o poder de surpresa de Deus venha sobre ti. Ainda este mês, ainda este semestre, ainda este ano. Que Deus te surpreenda e você tenha um testemunho para contar. Anota este dia, porque Deus começou coisas grandes na tua história. Que o amor de Deus Pai, que a
presença maravilhosa de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo recaiam sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, vai na paz, até domingo que vem. Dá um abraço do seu lado, Deus te abençoe.